Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Acompanhe conosco mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Terminamos o último programa com a pergunta que Jesus fez para Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus estava perguntando a Marta, você acredita que eu posso levantar Lázaro dos mortos? Acho que Marta não entendeu a pergunta de Jesus. Talvez ela precisasse de alguma explicação para entender e depois entender talvez cresce. Mas ela foi franca e honesta o suficiente para dizer no que ela cria. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus e que devia vir ao mundo. Isso é tudo que ela cria até aquele momento. Graças a Deus pela vida da Marta. Tenho certeza que se lhe tivesse sido revelado mais, ela também creria. Agora vamos para os versículos 28 e 29, diz assim. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando-a à parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Observe que Maria só foi se encontrar com Jesus quando Marta disse que ele a estava chamando. Marta era daquele tipo de pessoa que não esperava acontecer, ela ia atrás. Antes mesmo de Jesus chegar na cidade, ela já tinha ido ao encontro dele. Maria não era assim. Maria esperou que o Senhor a chamasse, mas assim que ela recebeu o recado de que Jesus queria vê-la, saiu correndo ao encontro dele. Preste atenção agora. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Esta foi exatamente a mesma frase que Marta tinha falado. Mas alguma coisa era diferente. Talvez o seu tom de voz, os seus gestos, a sua linguagem corporal. A Bíblia acrescenta um detalhe sobre a sua linguagem corporal. Maria prostrou-se aos seus pés. Qual é a importância desse detalhe? Ele é muito importante. Em outra passagem do Novo Testamento, em Lucas capítulo 10, encontramos outro relato sobre Maria. Já me referi a este fato. Quando Jesus foi visitar sua casa pela primeira vez, ela ficou aos pés de Jesus ouvindo suas palavras. No capítulo 12 de João, encontramos Maria mais uma vez aos pés de Jesus adorando-o. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Lá estava Maria mais uma vez aos pés de Jesus adorando-o, derramando um perfume caro sobre ele. Segundo consta, o valor daquele perfume correspondia ao salário de um ano de uma pessoa. E tudo foi derramado aos pés de Jesus em adoração. Maria tinha um temperamento muito bonito. Devemos nos lembrar que ela e sua irmã estavam passando por uma difícil provação. Elas estavam enfrentando o único problema insolúvel desta vida. A sua reação diante dessa tribulação foi muito importante. Essas palavras descrevem como ela enfrentou esta dificuldade. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava aos pés de Jesus ouvindo as palavras dele. Ela estava aos pés de Jesus adorando-o. E aqui ela estava aos pés de Jesus aceitando a sua vontade. Ela disse, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas o Senhor não estava aqui e eu quero que o Senhor saiba que eu o amo e o adoro, mesmo assim. Aceito que o Senhor não estava aqui e o louvo. Quer eu entenda ou não, creio que o Senhor tem suas razões e quero que o Senhor saiba que me sujeito a isto. Você entende o que aconteceu? Estas duas irmãs passaram pela mesma provação. O que o Senhor queria delas diante desta provação era uma reação correta que resultasse em um relacionamento com Ele. Isso mesmo, um relacionamento com Jesus. Maria teve esta reação. Através do relato bíblico, vemos que depois que Jesus obteve a reação certa de Maria, aquela tribulação, então veio o socorro. Isso também acontece na minha vida e na sua.
Nem toda experiência que temos se encaixa nesse padrão, mas arrisco-me a dizer que a maioria se encaixa. Creio que há momentos em nossa vida que Jesus permite que passemos por provações e por problemas insolúveis para que Ele tire de nós a resposta certa para o problema insolúvel. Depois, essa experiência redundará em glória a Deus, e o nome do Filho será glorificado em nós através da provação e da nossa resposta a essa tribulação. Sabe, eu creio que Jesus iniciará um processo para aumentar nossa capacidade de conhecer, amar e servir a Deus. Depois desta resposta de Maria, a história continua. A Bíblia conta que, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito. O original grego descreve que Jesus chorou. Ele perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora! O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Esse é o milagre magnífico de Jesus contado no capítulo 11 de João. No início do meu ministério, eu era bem jovem e fui chamado para pregar em um enterro num domingo à tarde. De manhã, quando estava na igreja, fui conversar com um senhor, membro da igreja. Ele era um judeu refugiado da Iugoslávia, que tinha escapado do regime de Hitler e vindo para os Estados Unidos. Ele era uma pessoa muito culta, um doutor e, ao mesmo tempo, um crente fervoroso e carismático. Ele era mais velho e mais experiente do que eu e também já tinha sido pastor. Por isso, no final da escola dominical, eu perguntei para ele, hoje à tarde vou pregar em um culto fúnebre e será a minha primeira vez. O senhor tem alguma coisa para me dizer que possa me ajudar? Ele olhou bem para mim e disse, olha, Jesus nunca pregou em enterros, só em ressurreições. Aí ele saiu e me deixou meio de boca aberta, sem palavras. Eu fui para aquele funeral e, infelizmente, foi apenas um funeral. Ninguém ressuscitou, não. Na verdade, o conselho daquele querido membro da igreja não me ajudou muito. Acho que me deixou até mais confuso. Em João capítulo 11, lemos sobre Jesus em um funeral e podemos fazer algumas observações. Ele chorou. Ele deixou visível a sua tristeza, a ponto das pessoas presentes dizerem, vejam como ele o amava. Com isso, Jesus nos mostrou que chorar em um funeral não é pecado, nem é sinal de falta de fé. Acho que essa foi uma das coisas que Jesus quis dizer quando ensinou esta bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Literalmente, Jesus disse que são felizes os que choram. Por isso, quando você precisar ou sentir necessidade, chore. Mas a observação mais importante dessa passagem é a ressurreição de Lázaro. Para algumas pessoas, o que aconteceu não foi uma ressurreição. Lázaro apenas ressuscitou porque depois ele não viveu para sempre. Ele apenas voltou, e isso não é uma ressurreição de verdade. Jesus trazia as pessoas de volta à vida. Em outros casos, os espíritos das pessoas foram chamados de volta logo depois que deixaram os corpos. Mas com Lázaro já haviam se passado 4 dias. De qualquer forma, Jesus fez uma grande e importante declaração nesse capítulo.
Eu sou, para mostrar que Ele é a ressurreição, a vitória sobre a morte e a chave para a vida. Ele ressuscitou aquele homem. Jesus ressuscitou aquele homem para provar que Ele é a ressurreição e a vida. Se vivermos nele, crendo nele, nunca morreremos. A morte é apenas um tipo de graduação que nos leva para o estado eterno. Através da morte, o pastor vem em sua vida pela última vez. Faz você deitar, repousar, para que você chegue às águas tranquilas e aos pastos verdejantes, e também ao cálice que transborda para a eternidade. Há muitas observações que poderíamos fazer a partir desse texto. Mas agora vamos responder às perguntas que guiam o nosso estudo. O que é Jesus? Ele é a ressurreição e a vida. O que é fé? Fé é crer. E fim de papo. É crer na vida eterna e na ressurreição e vida, mesmo diante da morte de um querido seu. É isto que a fé é, neste capítulo. O que é vida? Vida é saber que precisamos viver para sempre. A vida é a ausência da morte. Vida é ressurreição. Vida é a vitória sobre a morte, que é possível através da fé em Cristo Jesus. Ainda temos muito que aprender com este capítulo tão importante do Evangelho de João. Aliás, eu gostaria de deixar uma pequena tarefa para você, preste atenção. Para o próximo programa, leia esse capítulo de João mais uma vez e medite sobre essa história, a história da ressurreição de Lázaro. Peça ao Espírito Santo que mostre a você quem é Jesus, o que é fé e o que é vida. E mais um detalhe antes de finalizarmos o nosso programa de hoje. Esse mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro, ele está vivo hoje. Esse mesmo Jesus está sentado à destra do Pai. E melhor, ele está à nossa disposição. Ele está à sua disposição para abençoar você, para abrir portas para você, para fazer com que você possa ser mais do que vencedor. Esse mesmo Jesus. Pense nisso e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.